Olá, muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. O meu nome é Marisa Silva e nós hoje vamos aprender a fazer esta mala. Ela é maravilhosa, eu fiz com um painel de fuxiques e fricotes. Claro que vocês podem fazer com qualquer tecido que tenham aí em casa e ela é super fácil de fazer. Para além desta, eu já fiz outra que vocês vão ver hoje melhor, porque é o projeto que nós vamos fazer hoje, que é esta aqui. Estou super apaixonada por ela. Esta faz parte da coleção Inverno em Paris e esta aqui faz parte da coleção Costura Country. Vamos começar pelas medidas para fazermos o nosso saco. O que é que nós vamos necessitar aqui? Vamos precisar do retângulo e aqui para este saco vocês podem adaptar qualquer retângulo de tecido que vocês tenham. Este é do painel de fuxiques e fricotes Inverno em Paris, mas também dá para fazer com o da Costura Country, como eu mostrei aqui na introdução do vídeo. Dá para fazer com o das minhas artes ou dá para fazer com qualquer outro retângulo que vocês tenham em vossa casa ou com qualquer outro tecido. Então precisamos deste retângulozinho de tecido e vamos precisar de 4 retângulos. Vamos precisar de 4, portanto, o da parte da frente, um para a parte de trás e 2 para o forro. E precisamos também de 2 vezes a manta. A manta eu aconselho que vocês ponham alguma coisa que dê estrutura. No caso aqui estou a usar estabilizador, podem utilizar foame ou alguma manta que fique assim mais grossinha e que dê uma boa estrutura. Depois vamos precisar de tecido para fazer a parte à volta aqui da nossa mala, portanto que vai fazer as laterais e vai fazer o fundo. Então, eu já tenho aqui preparado e tenho uma vez no estabilizador e 2 vezes no tecido. Já faz a parte de fora e a parte de dentro, que vai ser do forro. A seguir precisamos de tecido para o bolso. E tecido para o bolso vocês podem fazer este aqui com um aproveitamento. Portanto, aqui no caso eu fiz um aproveitamento de tecido e ele tem, deixem-me medir aqui, ele tem 37 cm por 21. Foi um restinho de tecido que me sobrou. E eu vou dobrar ao meio e vou usar como bolso. Portanto, faz aqui um belo bolsinho, este aproveitamento. Depois precisamos de 1,20 m de precinta. Esta precinta é de 2,5 cm, mas vocês podem utilizar qualquer outra que tenham na vossa casa. Só têm depois é que fazer o ajuste aqui para o tecido do forro da precinta. É 1,20 m de precinta e 1,20 m de tecido para forrar a precinta. No caso, esta precinta é de 2,5 m, eu aqui tenho 7 cm de largura por 1,20 m para forrar a precinta. E depois precisamos também de tecido para fazer os laços na lateral. Então nós temos um laço em cada lateral da bolsa. Vamos precisar de 8 cm por 70 para um lado e 8 cm por 70 para o outro. E estas duas tiras já vai dar para fazer os 2 laços, porque depois nós vamos cortar ao meio. O material é isto, nós precisamos. Depois vocês podem, se quiserem, adicionar aqui uma pala, pôr uma mola, pôr um ímã, isso já é da vossa preferência. Mas de material é isto que nós vamos utilizar. E agora vamos começar pela parte principal da nossa mala. Vamos começar a preparar as coisas para montarmos o nosso saco. Vamos colar este tecidinho aqui à manta. Eu colei e fiz também uma costura aqui à volta. Colamos a parte de trás do nosso saco à manta. Depois passamos a ferro o tecido interior. Vamos colar o tecidinho que vai aqui para a lateral, portanto vai fazer o fundo e a lateral, para esta parte aqui toda, nós colamos também à manta. No caso da vossa manta não ter cola, vocês podem ou costurar ou fazer um trabalhado, portanto podem vir aqui com uma régua, fazer umas marcações, fazer aqui um quilt, também fica super giro, tá bem? E para além de colarem, convém sempre fazer aquela costurinha de segurança para garantir que não sai nada do sítio. Também passei a ferro a parte de dentro do forro e dei aqui também um toquezinho com o ferro na parte do bolso. Vou agora costurar o bolso e fixar aqui no forro. Então vamos lá, pôr isto aqui para o lado, deixamos aqui uma parte do forro e vamos já tratar do nosso bolso. O nosso bolso, no meu caso, ele é um retângulo. No vosso caso, como eu vos disse, para aproveitarem, pode ser um retângulo ou 2 quadrados. O que importa é que ele tenha mais ou menos as medidas de 20 cm por 16, mais ou menos, mais 1 cm ou menos 1 cm não vai fazer diferença, mais ou menos 20 por 15, 20 por 16, e nós temos que pôr direito com direito, costurar tudo à volta e deixar uma abertura. Feito isto, a gente agora vem aqui com a tesoura, nestes cantinhos, damos um corte enviosado.
e vamos virar a peça. Já virei a peça e passei a ferro. Nós vamos ter que fechar esta abertura. Como é que nós vamos fechar esta abertura? Fazendo uma costura daqui, aqui, só na zona da abertura, o resto não vamos costurar. Agora vamos encontrar o meio. Este tecido aqui é um dos meus tecidos do forro. Eu vou dobrar ao meio, para lá. Nós vamos basicamente dobrar em 4 e vamos encontrar 2 meios. Primeiro dobramos assim. Agora dobramos novamente ao meio e fazemos assim com a nossa mão para vincar. Podem fazer com o ferro também, mas não é necessário porque assim vocês já vão encontrar aqui o meio. Agora, quando nós abrirmos, nós vamos ver que temos aqui assim, quase como se fosse um X. Portanto, temos aqui uma marcação. O que é que eu vou fazer? Vou encontrar o meio do bolso e posiciono o meio do bolso aqui com esta linha do meio. Então, nós temos uma linha aqui, que há de ser o meio, na parte da altura, e temos uma linha aqui, que é o meio da largura. Então, eu vou posicionar aqui, centrado, mais ou menos 2 a 3 deditos abaixo desta linha do meio, mas centrado com esta linha, tá bem? Se vocês quiserem medir, vou-vos dizer que são mais ou menos 4 centímetros, está bem? Eu estas coisas costumo fazer assim, meto os dedos aqui e digo, olha, é 3 deditos aqui, 3 deditos ali, pronto. Mas para medir, para terem a certeza que fica perfeitinho, são 4 centímetros. Vamos alfinetar e vamos fazer uma costura que vem desde aqui, desce, faz este cantinho, vai até aqui e depois sobe. E depois rematamos. Já coloquei o meu bolso. Reparem num pormenor, aquela parte que nós tínhamos fechado, onde tinha a abertura e que nós fizemos a primeira costura, foi o que ficou aqui para cima, tá bem? Portanto, foi a parte que ficou para cima. O resto, onde nós passámos agora, ainda não tinha levado nenhuma costura. A parte da costura ficou aqui. O que é que eu vou fazer agora? Vou dobrar aqui novamente ao meio e vou fazer uma marcação no meio da minha bolsa. Portanto, pode ser com um piquezinho, pode ser com um marcador, como vocês preferirem. Pronto, fiz aqui um risquinho ao meio. Agora vou à outra parte do forro e faço a mesma coisa. Vou encontrar o meio e vou marcar. Aqui é o meio. Agora vou ao tecido do forro, vai fazer o fundo e a lateral, vou dobrar ao meio. Temos que retirar esta parte aqui do tecido, porque esta parte aqui não conta, não conta como tecido útil, nós não vamos poder utilizar. Então cortamos este bocadinho, encontramos o meio e fazemos uma marcação, tanto deste lado como deste. E cá está. Vamos começar por fazer o nosso forro. Então vou agarrar num dos tecidos e vou começar a aplicar aqui a lateral. Como é que eu faço isso? Tenho aqui a marcação do meio, aqui é o meio do meu tecido, e tenho aqui a marcação do meio. Vou posicionar direito com direito, unindo aqui pela linha que eu fiz, por esta marcação que eu fiz. Então vou colocar aqui um alfinete. Assim. Agora, eu venho costurando desde aqui até este canto e subo para cá. E depois eu costuro para o outro lado desde o meio até este canto e subo para cá, tá bem? Portanto, não começam numa ponta e acabam na outra. Vão do meio para um lado e do meio para o outro lado. Um lado já está, agora vamos fazer o outro lado. Portanto, aqui eu viro, assim, e faço a mesma coisa. Aqui acima vai sobrar um bocadinho de tecido, não se preocupem, é normal. Porque quando nós medimos, acabamos sempre por medir ou pôr um bocadinho a mais, se sobrar não faz mal, a gente vai cortar este tecido, tá bem? Eu prefiro ter um bocadinho a mais do que ter a menos. Pronto, esta primeira parte está finalizada. Agora vamos colocar o outro lado do forro, portanto a outra parte de dentro. Atenção a um pormenor, nós aqui não deixámos nenhuma abertura, mas no outro lado nós vamos ter que deixar uma abertura para depois virarmos a peça.
Então, para já vou cortar este excesso de tecido que ficou aqui. Cortamos já este excessinho. Pronto, está cortado. Vamos pegar o outro lado é o que tem o bolso. Atenção agora a aplicar este lado, temos que garantir que o bolso fica para cima, né? Então este é o fundo da mala, este bolso está aqui, tem que ficar para cima, tem que ficar para o lado de cima, portanto vai ficar assim, o bolso aberto para a parte de cima. Vamos fazer outra vez a mesma coisa que fizemos ali, vamos unir o meio com o meio, aqui tenho a minha marcação do meio aqui, vou unir com a marcação do meio que está aqui e vamos costurar daqui para lá, daqui para lá. Temos que deixar uma abertura, essa abertura pode ser numa lateral, pode ser aqui, em baixo, onde vocês preferirem. A abertura, deixa uma abertura boa, está bem? Uma abertura aí assim de mão cheia. Olha, uma abertura no mínimo com 10 cm, está bem? Que é para depois a gente conseguir virar bem a peça toda. E pronto, neste momento temos o nosso forro concluído. Temos um bolso e temos um forro concluído. E aqui uma abertura para mais tarde virarmos a peça. Agora vamos forrar as nossas alças. Para forrarmos as alças, vamos aqui pegar no nosso tecido, dobramos ao meio e vamos fazer uma costura daqui até ao fim do tecido, sempre na nossa lateral. Já fiz aqui a minha costura lateral, agora vamos virar. A forma mais fácil de nós virarmos é agarrarmos no alfinete, inserirmos o nosso alfinete aqui, viramos a cabeça do alfinete para dentro, desta forma, puxamos aqui, este bocadinho aqui é mais chato, e a partir daí é só fazer assim, vamos agarrando o alfinete e puxando, e viramos aqui todo o tecido para a alça. Tiramos o alfinete, damos aqui um jeitinho agora à alça e vamos colocar aqui dentro a nossa alça de precinta. Então, passamos o alfinete aqui e eu gosto de fazer desta forma, prender desta forma, passamos assim, fechamos e vamos começar a colocar a precinta aqui dentro. Agora, conforme eu vou colocando a precinta dentro do tecidinho que vai forrar a alça, eu já vou dando um jeito para que a costura que nós fizemos, né, para dobrar e para unir aqui a alça, para que a costura fique na lateral, portanto vai ficar aqui de lado, para não se ver. Agora vou fazer uma costurinha aqui na ponta e esta costura vai prender o tecido e a alça, tá bem? O objetivo desta costura é que não fuja, que a precinta não se perca aqui dentro. Então fazemos aqui uma costurinha que prenda as duas coisas. Já posso retirar o alfinete. Se quiserem agora passar a ferro, podem passar. Se não quiserem, vamos já passar para a parte da costura. Vou fazer uma costura aqui de lado, deste lado até ao fim da minha alça e deste lado também ao fim da minha alça. Então, primeiro aqui, sempre aqui à beirinha, garantindo que a costura que nós fizemos há bocado, portanto, não se veja, vai ficar aqui de lado. E assim ela não se vai ver, não vai ficar aqui a meio, não vai ficar toda torcida, vai ficar de lado. Portanto, vai ficar quase como se estivesse ali disfarçada e invisível. Então, vamos lá. Deste lado primeiro e depois do outro lado. A minha alça já está forrada, vou dar aqui um cortezinho para retirar este excesso e na outra ponta também. Agora, eu forrei a alça por completo, em vez de eu cortar e ter logo duas alças, eu forrei apenas uma, que é muito mais fácil, só que forrei esta alça no tamanho já para as duas. Então, vou dividir ao meio e já vou ter aqui as duas alças prontas. Vou fazer apenas aqui uma costurinha nesta ponta para reforçar e nesta também, aqui onde eu cortei, e tenho as duas alças prontas. Prontas as alças, agora vamos trabalhar no tecidinho para fazer os laços das laterais. Nós vamos fazer 2 lacinhos, então vamos utilizar este tecido, vamos dobrar este tecidinho ao meio e vamos costurar aqui a nossa lateral. Fazemos isso nas 2 tiras de tecido. Vamos virar as 2 tirinhas. Virei as minhas tiras
e vamos agora fazer uma costurinha aqui nas pontas. Então, vamos ter que fazer uma costura nesta ponta e nas outras também. Se vocês quiserem passar a ferro agora, é uma boa ideia. Aliás, eu costumo dizer que o ferro é metade da costureira. Porque é que ele vai dar muito jeito agora? Porque esta costura que nós vamos fazer, nós vamos pôr estas pontinhas aqui para dentro, para ficar uma costura rematadinha. Então, nós vamos dobrar estas pontinhas para dentro, para depois costurarmos assim. E vamos ter que fazer isto nas 4. Então, se nós passarmos a ferro, vai ser muito mais fácil colocar para dentro e deixar tudo certinho, para depois podermos fechar. Então, vou passar a ferro e volto já com elas passadinhas para vocês verem como é que nós vamos fazer. Passei a ferro, dobrei para dentro aqui as pontinhas e já passei aqui uma costura. E fiz isto nas 4 pontas. Agora, eu vou dobrar aqui ao meio e vou cortar as duas. Portanto, eram 2 tiras, vão passar a ser 4. Ok? Vou cortar aqui e vou cortar também esta. E fiquei agora com 4 tirinhas. Vamos agora para a parte principal da mala novamente, onde vamos fazer a aplicação destas tiras para fazer os laços e das nossas alças. Agora nós vamos precisar de uma régua e de uma caneta ou giz para fazermos aqui algumas marcações. Primeiro nós vamos encontrar o meio do painel. No meu caso, eu já fiz todo este trabalho, mas vou-vos explicar como é que eu fiz. Encontrei o meio e agora medi do meio para este lado 7 cm e do meio para o outro lado 7 cm e fiz uma marcação a cada 7 cm. Vai ser a posição das alças. E também tive que fazer isto na parte de trás, portanto aqui também está. Depois, na lateral, para a colocação dos laços, nós vamos medir de cima para baixo 4 cm. Aqui também de cima para baixo 4 cm e na parte de trás a mesma coisa. Então, vamos começar por colocar aqui as nossas alças. Vamos fazer aqui um lado de cada vez, posicionamos a alça aqui na nossa marcação dos 7 cm. Os 7 cm estão aqui, eu vou colocar a minha alça aqui e vou costurar. Depois vou passar a outra ponta da outra alça ali para a outra marcação e vou costurar. E vou fazer isto aqui e vou fazer isto também na parte frontal da bolsa. Tenham muita atenção quando estão a costurar as alças para que ela não fique torcida. Se ela ficar toda torcida e vocês a costurarem, depois vão ter que desmanchar também. Portanto, vocês vão ter que garantir que ela fica desta forma. Não fica torcida, não fica torta, está assim bem direitinha. Agora vamos fazer a aplicação das tirinhas para mais tarde fazermos os laços. Então, nós temos aqui as nossas tirinhas de tecido. Esta ponta aqui que está costurada vai ficar para dentro, portanto vai ficar para aqui. A outra ponta que está aberta, que foi onde nós cortarmos agora, vai ficar aqui. Então, ponta costurada para dentro da bolsa, ponta aberta para fora da bolsa. A minha marcação dos 4 cm está aqui, eu vou posicionar a minha tira por baixo e vou costurar. E vou fazer isto nos 4 lados, aqui, aqui e as duas da parte de trás. Reparem que tanto nas laterais para os laços como nas alças eu reforcei a costura. Eu passei mais do que uma vez aqui em cima desta costura para ficar bem reforçada. Agora vamos encontrar o meio aqui da parte de trás. Portanto, aqui no fundo eu preciso de saber onde é que é o meio, aqui na parte do fundo. Dobro ao meio. E podem fazer uma marcação com uma caneta, com giz, etc. Ou assim um piquezinho com a tesoura. E vou fazer a mesma coisa na parte da frente. Agora, lembram-se do fundo da bolsa que ficou ali à nossa espera até agora? Então, vamos encontrar aqui o meio do fundo da bolsa. Tem um piquezito aqui. E um piquezito do outro lado. Encontrei o meio, tanto para um lado, tanto para o outro. Aqui está, o meio da minha peça. Vou agarrar numa das partes da bolsa, pode ser de trás ou pode ser da frente, como vocês preferirem. E vou direito do tecido com direito do tecido, unir aqui o meio. Aqui está, meio com meio, e vamos colocar um alfinete. Agora nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos com o forro. Então vamos costurar do meio para cá, assim, e do meio para lá, assim. E o tecido que sobrar, não se preocupem porque a gente depois já o corta.
Outra coisa, aqui neste canto, para quem não gostar ou tiver alguma dificuldade em fazer este canto assim, portanto, este canto como este que eu estou aqui a costurar, vocês podem arredondam aqui esta ponta e depois distribuem devagarinho o tecidinho por aqui, tá bem? E fazem arredondado em vez de fazerem este bico. Fazem como for mais fácil para vocês, tá? Das duas maneiras, vai ficar giríssimo. Feito isto, agora vamos abrir, vamos verificar se ficou bem costuradinho e depois vamos fazer mais uma costura aqui a reforçar. E eu volto quando tiver esta parte feita. Já estive aqui a ver, até vou aproximar para vocês conseguirem ver. Aqui nas laterais eu vou sempre confirmar que ficou bem costuradinho e aqui o fundo também. E já cortei aquele excesso de tecido que sobrou aqui. Por isso é que eu vos digo, não se importem se sobrar um bocadinho, porque a gente depois retifica. Agora vamos preparar o quê? Vamos preparar aqui esta parte da frente para colocarmos. Ai meninas, está quase. Olha eu com as meninas e meninos. Ai toda a gente que eu estou entusiasmada em ver este projeto completo. Então, já tenho aqui metade, a minha marcação do meio. Vou novamente aqui pôr meio com meio, um alfinete e vamos fazer a mesma coisa que fizemos ali. Agora é um bocadinho mais chato, porque depois, como já tem aqui muito volume, por causa do estabilizador, acaba por ser um bocadinho mais chato. Mas com calma nós vamos fazer a costura daqui para o lado de cá e depois daqui para o lado de lá. Feito isto, nós vamos agora pegar no nosso forro. Tenho aqui o forro, vou virar o forro para o lado direito. Aqui está. E vou colocar o meu forro dentro da bolsa. Vou deixá-la exatamente como ela está, não vou virar a bolsa, vou colocar o forro aqui dentro. Agora aqui nós temos uma coisa importante para fazer. Nós vamos ter que agarrar nesta costura aqui, portanto é todas as costuras laterais, e vamos ter que colocar aqui alfinetes nas pontas, para que as costuras venham a coincidir umas com as outras, para nós podermos costurar esta parte aqui. Então, alfinetamos, e após estar alfinetado, nós vamos fazer uma costura que começa aqui, vai pela lateral aqui, até ao fundo aqui, faz isto tudo e fecha. Então, e esta costura vai apanhar o quê? Vai apanhar a parte principal da mala e vai apanhar o forro. Portanto, nós vamos fechar isto tudo. Quando estiver fechadinho, eu volto para vos mostrar como é que nós vamos virar a nossa peça. Já acabei de fazer aqui esta costurinha em cima, está tudo preso. Aqui nesta parte das alças eu queria chamar a atenção para um pormenor. Quando eu prendo aqui uma alça, eu faço uma costura de segurança e passo, se for preciso, 3, 4 vezes aqui para garantir que ela fica bem presa e não se vai desfazer. Agora, nós temos aqui a abertura que deixámos, vamos virar a peça a partir desta abertura. Se vocês acharem, afinal deixei uma abertura muito pequena, não tem problema. A gente chega aqui com o descosedor e descosemos uns pontinhos. Pronto, agora podemos virar a peça. Virei a mala, verifiquei se não há aqui nada, se não há nenhuma costura que esteja a falhar, se não precisa de um retoque em lado nenhum. Está tudo costuradinho. Vou agarrar aqui no meu forro e a primeira coisa que vou fazer é fechar a abertura por onde nós viramos a peça. Depois vamos fazer uma costura aqui toda à volta que vai fixar aqui este tecidinho, portanto que o forro vai para dentro, o forro e o bocadinho de manta que estão aqui, que vocês quando depois passarem aqui as mãos vão sentir que há um bocadinho de manta que vocês vão ter que empurrar para dentro. Vamos fazer aqui uma costura, tipo um pesponto, toda à volta. Então, imaginem que eu começo a costurar aqui no canto, vou por aqui, empurro tudo para dentro, vou, empurro, chego aqui à alça, a alça fica para cá, eu costuro aqui, continuamos, tudo aqui ao fundo, aqui chega a alça fica para cá e eu costuro aqui e vou sempre fazendo isto. Volto quando estiver pronto para vos mostrar. Já virei a peça, já fiz aquela costurinha que eu vos falei aqui, aproveitei para cortar aqui algumas linhas, olha, afinal ainda aqui está uma. Para cortar aqui algumas linhas dos remates, ela está toda já ajeitadinha, dei aqui uma passadela a ferro, agora vamos fazer os lacinhos aqui de lado. Então aqui para os lacinhos nós damos uma dobrinha aqui assim ao meio, mais ou menos desta forma, e fazemos o nosso lacinho e vamos fazer isto aqui deste lado e do outro. Então vamos lá, aqui um lacinho, eu não sou a melhor pessoa do mundo a fazer laços, mas o que importa é a intenção. Pronto, então vamos lá, aqui um lacinho deste lado. E agora do outro lado a gente vai e faz a mesma coisa, damos esta dobrinha aqui, fazemos mais ou menos assim, e fazemos o nosso lacinho.
ali em relação à parte do fechamento, na outra bolsa, eu coloquei uma mola plástica. Aqui, honestamente, ainda não sei o que é que vou colocar. Se vou colocar uma mola ímã, se vou colocar outra coisa, não sei. Uma opção, portanto, dou-vos aqui já algumas ideias. Para além da mola plástica, podem pôr também uma pala ou podem pôr um fecho metálico. Até há pessoas que podem querer fazer esta parte aqui de outra forma e colocar aqui fecho. Eu, por acaso, nunca pensei no fecho, porque eu gosto muito desta ideia aqui com o lacinho. Pronto, olhem, eu vou só dar ali mais um toquezinho com o ferro e vou-vos já mostrar como é que ficou aqui melhor a peça, está bem? Cá está! Esta giraça eu amei, fiquei encantada com este projeto, das cores, tudo, acho que está assim super gira. A lateral dela aqui com os lacinhos, a parte de trás com os corações, o fundo com as flores, aqui novamente o nosso lacinho, a parte da frente, as alcinhas forradinhas com o xadrez. Esta coleção é lindíssima, as cores são espetaculares, os tecidos lindos, lindos, lindos e acho que ficou super bem para fazer esta mala. Espero que tenham gostado deste bocadinho, eu pelo menos fiquei muito feliz com os meus sacos e espero que vocês façam muitos e que aproveitem e gostem tanto deles como eu gostei do meu. Beijinho e até ao próximo vídeo.